me encontrar no melhor lugar do mundo, no melhor lugar do mundo, é aos pés do Salvador, é ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu encontro com a fonte do amor, no melhor lugar do mundo, é aos pés do Salvador. Com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo, é aos pés do Salvador. Amém? É um prazer imenso, amigo, poder, mais uma vez, juntamente com você, estudar a Bíblia. Eu trago hoje um assunto bastante interessante e até polêmico, a respeito de Jesus e a respeito do seu Pai. Jesus e Deus são a mesma pessoa? O que é que você acha? Jesus é o próprio Deus? O que é que você acha? É o que dizem por aí, que Jesus é o próprio Deus, o Deus eterno, o Deus infinito, certo? Então, nós vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito, meu amigo. Por isso, eu convido você para comigo, possamos aqui junto comigo examinar a Bíblia. Salmo 90, vamos aqui para o Salmo 90, a partir do verso 1, diz assim, ó: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, antes de tudo isso, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Não me pergunte quanto tempo tem uma eternidade, que eu não sei lhe explicar. E eu suponho que você também não saiba. Porque uma eternidade é tempo infinito, é tempo que não tem começo e que não tem fim. Então, quem é aquele que existe por si mesmo? Aquele que diz, eu sou o que sou. Quem é aquele que nós, seres humanos, não sabemos de onde ele veio, como foi gerado, quem é ele? Mas que dele emana, que dele vem todas as coisas, a vida humana, o mundo, todas as coisas criadas vêm dele. Quem é esse que é a fonte? Segundo o livro de João, no capítulo 14, no verso 26, e também no livro de João, no capítulo 15, verso 26, diz que até o Espírito vem dele. Quem é esse? Deus, o Pai. O Pai, ele é eterno. E segundo 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16, ele é o Deus invisível, ele é o Deus imortal, ele não morre. Deus eterno, Deus é eterno. E agora eu quero ir para outro texto para mostrar que aqui nesse texto está dizendo que é de eternidade a eternidade, ele é Deus. De eternidade a eternidade, ele é Deus, não tem começo e nem fim, certo? Agora vamos aqui para o Salmo 93, que aqui também está falando algo muito impressionante. Olha só. O Senhor reina, vestiu-se de majestade, e de majestade vestiu-se o Senhor. Diz aqui, ó. E armou-se de poder,
O mundo está firme e não se abalará. Olha o que diz. O teu trono está firme desde a eternidade. Tu existe desde a eternidade. Aqui já fala desde a eternidade. Não é de eternidade a eternidade. Deus é de eternidade a eternidade. Por isso Deus é eterno. Agora, Jesus aqui existe desde a eternidade. Aqui nos identifica que teve um começo, né? Teve um princípio. Lá no livro de Apocalipse, Jesus mesmo fala: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. O princípio do que ele está falando é o princípio da criação, o princípio ali que ele existiu. Ele é o princípio, ele é o fim, entendeu? Então, meu amigo, aqui Salmo 93 está dizendo que Jesus é desde a eternidade. E o livro de Lucas, no capítulo 1, verso 35, está falando que Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Deus enviou o Espírito Santo e gerou Jesus no ventre de Maria, segundo a Bíblia, certo? Ali, então, antes dele ser gerado, era totalmente divino, totalmente Deus. O Espírito de Deus é o próprio Deus, totalmente Deus, certo? Só que quando ele foi gerado no ventre de Maria, a Bíblia mostra aqui que ele recebeu um corpo, certo? Ele recebeu um corpo. E ele é desde a eternidade, ele recebeu um corpo. E ele recebeu também uma natureza humana. Ele recebeu um corpo humano e uma natureza humana. É por isso que quando Jesus estava aqui, no seu ministério, todos afluíam para onde ele estava. Queria ver Jesus, teria que procurar onde ele estivesse. E ir até ele. Por quê? Porque ele estava num corpo humano. Porém, a sua natureza divina do Pai, ela foi velada. Ela foi velada, certo? Então ele aqui andando como homem, teve fome, ficou cansado. Lá no livro de João, lá no João capítulo 4, fala que ele dialogou com a mulher de Samaria, lá na beira do poço de Jacó, que estava cansado, pediu água para ela, certo? Então Jesus estava no corpo humano, mas com a sua natureza divina, é velada, certo? Aí o que é que acontece? Ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Hoje sim. Por quê? Que hoje ele pode estar em todo canto, como ele disse lá em Mateus 28 e 18, ele disse lá: olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele estaria conosco de que forma? De forma espiritual invisível. Invisível, por quê? Que de forma invisível? Porque quando ele terminou de morrer na cruz, que foi crucificado, que ele deu o último brado na cruz, ele abriu os braços e disse, lá na cruz, ele disse assim: olha, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então ele admitiu até na hora da morte que ele não é o Pai, que ele é o Filho, certo? Porque ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, tá certo? Aí o que acontece? Ele subiu aos céus, lá ele se apresentou ao Pai, com as mãos feridas do sacrifício na cruz. O Pai olhou para o sacrifício dele aqui na terra, como ele agiu, mesmo diante de Satanás, foi tentado tantas vezes e não pecou em momento algum, permaneceu fiel, certo? Eles humilharam ele não fez nada porque ele teria que preservar. Se ele fizesse alguma coisa, então ele mancharia o seu sacrifício. Então o sacrifício dele foi perfeito. Então o Pai aceitou o sacrifício dele como homem, morrendo no lugar do pecador. E ali então o Pai chama todos os anjos do céu e diz: olha, esse é o meu filho, o qual eu estou revestindo de toda a minha autoridade. Eu quero agora que vocês se prostrem e o adorem como adora a mim. Então ali Deus convocou os anjos para que adorassem Jesus, como adoraria ele. Isso está no livro de Hebreus, no capítulo 1, verso 6. Você pode procurar lá e confirmar, tá certo? Então, meu amigo, aí então quando
Jesus, lá em Mateus 28, 18, diz: o Pai me deu toda a autoridade no céu e na terra. Então o Pai deu a ele toda a autoridade. Se deu a autoridade para ele, é porque ele não tinha autoridade, certo? Ele tinha autoridade limitada, que foi a autoridade de perdoar os pecados, de curar as pessoas, até perdoar os pecados, como ele perdoou os pecados quando ele esteve aqui como homem. Mas porque ele tinha a natureza de Deus, a natureza divina velada, certo? Então, quando lá no céu, hoje, ele está ao lado do Pai, sentado à direita do Pai, sendo o nosso intercessor. 1 Timóteo 2,5. Ele está ao lado do Pai, é como homem, sendo o nosso intercessor, tá certo? E, invisivelmente, na sua natureza divina, agora ele está em toda parte aqui desse mundo, conosco, até a sua vinda. Invisível, de uma maneira espiritual. Então, meu amigo, quando João Batista esteve lá no deserto da Judeia, lá batizando o povo lá no Rio Jordão, então Jesus, quando ele cumpriu antes dele cumprir o seu ministério, quando ele já estava iniciando o seu ministério, ele foi até no meio do povo, até João Batista para ser batizado, certo? E aí, então, João Batista, quando o viu no meio do povo, disse: olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo? Então, Jesus chegou até João, e João o batizou, e ali Jesus iniciou o seu ministério. Quando Jesus, então, foi crucificado, no final do seu ministério, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, significando que estaria sendo encerrada aquela velha aliança que era regida por sangue de cordeiros, por sangue de touros, e aquele cordeiro que era morto lá no santuário simbolizava Jesus, que viria um dia morrer no lugar do pecador. Então ali, ele já estava ali, João disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Então aquela lei cerimonial não é a lei dos 10 mandamentos. É a lei cerimonial, a lei escrita por ordenanças, que Deus pediu que Moisés escrevesse num livro para ensinar o povo, para que o povo pudesse obedecer à lei moral, a lei dos 10 mandamentos de Êxodo 20. Então, o que acontece? Aquela lei de cerimônias, juntamente com todas as oblações, com todas aquelas sombras, aquelas coisas que tinha de sacrifício, foram cravadas na cruz, foram encerradas. Lá em Colossenses 2,14, você vai lá que está dizendo lá, foi cravada na cruz, a lei, mas é a lei cerimonial, não a lei de Deus. Não é a lei de Deus. A lei de Deus, ela é para sempre. A lei de Deus, ela vigora para sempre. Negócio de dizer que a lei de Deus foi abolida, Mateus capítulo 5, 17, 18 e 19, não tá dizendo que foi abolida, está dizendo que veio cumprir a lei. Não foi abolida. Você e eu temos que guardar e observar a lei de Deus, porque representa o caráter de Deus. Certo, meu amigo? Então, Deus é de eternidade a eternidade. Jesus é desde eternidade. Então, Jesus está ao lado de Deus, certo? Aguardando o quê? Aguardando que todos os seres da terra, todos os seres humanos, todas a potestade, tudo se submeta a Ele. Deus fala que vai colocar todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo. Então, Jesus está aguardando isso. Então, por isso que é importante a gente seguir Jesus, a gente se submeter a Ele como o único caminho que nos leva a Deus. Porque sem Ele, nós não chegaremos ao Pai. Por isso é que Ele está esperando nós nos arrepender, cada um de nós, e nos submetermos, reconhecer que é só por meio de Cristo, só por meio de Jesus, que nós possamos ser salvos. Tá certo? Que Deus te abençoe, meu amigo, que Deus te guarde. E lá em Colossenses 2, verso 9, está falando que Jesus se revestiu da plenitude da divindade. A divindade é o Pai. E Ele se revestiu da plenitude. Então, você veja aí que Jesus não é o próprio Pai, porque o Pai não morre. E Jesus, na sua natureza humana, morreu na cruz. Tá certo, meu amigo? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que Deus esteja com você e comigo também nessa jornada. Em nome de Jesus.